Emocionante reencontro. Milionária descobrece segredo surpreendente da mãe após 30 anos no asilo. Ana, uma empresária de 38 anos, cercada pelo brilho e pela agitação de São Paulo, finalmente decidiu que era hora de enfrentar seus fantasmas. Filha única de uma família de classe média, cresceu sob a sombra de uma dor profunda, a ausência da mãe, que a deixara em um asilo quando Ana tinha apenas 8 anos em busca de uma vida melhor. As histórias que ouvia sobre essa decisão eram envoltas em um misto de desamparo e desejo de ser amada. Com o coração apertado, Ana se dirigiu ao asilo, um local que parecia estar preso no tempo. As paredes desgastadas contavam histórias de solidão e saudade. Enquanto caminhava pelos corredores, sua mente se enchia de dúvidas e angústia. Risadas abafadas e murmúrios se misturavam ao cheiro de desinfetante, e Ana sentia-se fora de lugar, como uma estranha em sua própria história. Decidiu então fazer visitas regulares à sua mãe, mas cada encontro parecia mais distante do que o anterior. A velha mulher, perdida em suas lembranças, não conseguia conectar-se com a filha, e Ana se via mergulhada em uma solidão ainda mais profunda. Foi durante uma dessas visitas que ela encontrou o diário escondido sob um moletom surrado. O simples objeto parecia um portal para a alma da mãe. Ao abrir suas páginas amareladas, Ana sentiu uma mistura de curiosidade e apreensão. As palavras que desenrolavam-se diante dela revelavam uma mulher que lutou bravamente contra a pobreza e pelo futuro da filha. Era uma jornada repleta de sacrifícios, de noites sem dormir, de sonhos esmagados e um amor que se manifestava na forma mais pura e dolorosa. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance, sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo, sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com cada página que virava, Ana era puxada para mais perto da verdade. A mãe não a abandonara, mas sim fizera a escolha mais difícil de sua vida, sacrificar-se para dar à filha uma chance de ser feliz. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Ana, e o que antes era uma história de abandono se transformava em uma poderosa narrativa de amor altruísta. Com o coração remexido, ela percebeu que precisava falar com a mãe, que finalmente tinha a chave para entender sua própria dor. O reencontro agora parecia possível, mas o peso dos anos ainda empurrava suas almas para longe. O desafio agora era encontrar as palavras que dissipariam os fantasmas do passado e abririam as portas para essa nova dinâmica complexa. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de mistério continuava a pairar sobre o diário. O que mais poderia estar escondido entre aquelas páginas? A tensão crescia, e a pergunta ecoava na mente de Ana. Até onde você iria pelo perdão e pela verdade? Com o diário ainda nas mãos, Ana sentou-se em um dos bancos do corredor, sem saber exatamente como prosseguir. As páginas cuidadosamente amareladas a faziam sentir que estava caminhando por uma trilha de dor e amor, um labirinto onde cada palavra podia ser uma luz ou uma sombra. As emoções a inundavam, um turbilhão de raiva, saudade e a dor de ter sido deixada para trás. Enquanto as vozes abafadas na sala ao lado se misturavam, ela decidiu que precisava de mais. Se sua mãe tinha se sacrificado para dar a chance de uma vida melhor, por que não podia contar a Ana o que a fez tomar essa difícil decisão? Se havia mais segredos escondidos, Ana estava determinada a descobri-los. Ao se levantar, sentiu uma nova determinação. Ela deixaria o asilo não apenas como uma filha em busca de respostas, mas como uma mulher disposta a reescrever sua história. O caminho era incerto, mas a primeira coisa que precisava fazer era enfrentar sua mãe de forma direta. Na próxima visita, enquanto as flores do jardim balançavam suavemente ao vento, Ana entregou-se aos seus sentimentos internos e decidiu que falaria com a mãe do que tinha lido. "Mãe, eu encontrei seu diário", disse Ana, a voz tremente enquanto se sentava ao lado da mulher, que estava absorta em pensamentos. As palavras saíram de sua boca como um desabafo, carregadas de peso. A mãe, ao ouvir a menção do diário, teve uma rápida contração no rosto, os olhos se arregalaram, e por um momento Ana viu uma centelha de vida e realidade ali,
como um vislumbre de quem ela realmente era. Contudo, a resposta foi um silêncio pesado e evasivo. O medo e a tristeza fizeram com que a mulher desviasse o olhar e focasse no chão. Você nunca teve a intenção de me abandonar, teve? O coração de Ana pulsava rápido, o medo da resposta ecoando em sua mente, mas a vontade de saber era mais forte. A mulher hesitou e com um fio de voz respondeu: "A decisão que tomei foi dolorosa, Ana. Eu achava que estava fazendo a coisa certa para você." Aquelas palavras tocaram Ana profundamente, mas ainda havia um eco de questionamento. Ela sabia que sua mãe guardava mais segredos. O que mais está escrito naquele diário? O que você não me contou? A frustração e a angústia se misturavam à necessidade de entender. O olhar da mãe se afastou, quase como se estivesse se encolhendo. Um momento de silêncio se seguiu, e pela primeira vez, Ana percebeu que havia algo mais sombrio, algo que talvez pudesse a levar a uma verdade que não estava pronta a ouvir. "Algumas histórias são difíceis de contar, Ana", a mãe murmurou, uma fraqueza na voz. Ana sentiu um aperto no coração, mas não estava disposta a desistir. "Eu preciso saber. O que você teve que sacrificar?" Era a pergunta certa, mas a resposta ainda parecia distante. O dia começava a escurecer, e a atmosfera pesada envolvia as duas, como se toda a dor acumulada por anos estivesse prestes a explodir em uma tempestade. Ana sentiu que o que quer que estivesse escondido em seu íntimo poderia colocar toda a sua vida em uma nova perspectiva. E enquanto a tensão crescia, uma gota fria de medo escorreu pela espinha de Ana. Mas onde essa conversa a levaria? O que ela realmente descobriria? Pronta para tudo, Ana se preparou para a verdade, embora sentisse o medo a consumir. A pequena sala, agora realmente mergulhada em um silêncio reflexivo, se tornava o cenário de uma revelação que poderia mudar tudo. Ana olhou para a mãe, os olhos quase pedindo uma resposta, como se isso pudesse elucidar todas as suas dúvidas. O silêncio pairava, pesado como uma nuvem carregada prestes a despencar em chuva. A expressão da mulher era de dor, como se cada palavra que pudesse proferir exigisse o desnudamento de uma parte dela mesma que preferiria permanecer oculta. Eu não queria que você soubesse, Ana", começou finalmente a mãe, a voz embargada. "Mas há coisas que não pude evitar. Decisões que fiz não só por você, mas por toda a minha vida." Ana segurou a respiração, cada sílaba soando como um eco de esperança e temor. "O que houve? O que você fez para me proteger?" A mãe olhou pela janela, a vista do jardim já escurecendo com o pôr do sol, e Ana sentiu a tensão no ar se intensificar. A mulher se reacomodou na cadeira, como se a postura fosse um esforço físico impressionante. "Aquilo que você leu no diário não é só minha história, é também a sua." Aquelas palavras cortaram Ana como uma lâmina. "Minha história? O que você quer dizer com isso?" Eu venho de um lugar complicado", a mãe balbuciou, lutando para colocar os pensamentos em ordem. "Deixei tudo para trás, uma vida que não era apenas minha, mas a sua também. Havia uma realidade que eu achava que não conseguiríamos suportar juntas. Por isso, eu tomei a decisão de nos separar, para que você pudesse ter uma chance de ser feliz." "Feliz, mas sem você", Ana retrucou, a mágoa transbordando. "De que adiantou me manter longe da verdade? Você me deixou para viver essa mentira." Os lábios da mãe tremiam, e Ana percebeu que o que estavam sentindo ali era um ciclo interminável de dor e desentendimento, um padrão repetido por anos. Só que agora, no ar, começava a vislumbrar a fragilidade da mulher à sua frente. "Eu pensei que estava protegendo você e a mim mesma", a mulher disse, lágrimas nos olhos. Havia tanta coisa que não conseguia suportar. Um pai ausente, um passado marcado por escolhas ruins. "Decidi que você não merecia carregar esse peso." Peso. Ana queria gritar, mas ao invés disso sentiu uma onda de empatia por aquela figura fragilizada diante dela. "E agora? O que eu faço com tudo isso? Com as promessas que fiz a mim mesma?" A mãe passou a mão pelo rosto, enxugando as lágrimas que escorriam. "Eu não espero que você me perdoe, mas eu quero que você saiba que eu te amo. Cada sacrifício que eu fiz foi por amor, mesmo que pareça uma decisão horrível agora."
Amor não é só tomar decisões, mãe. É estar presente, é compartilhar a dor e as alegrias. Ana explodiu, a tempestade interna se manifestando. O coração de Ana estava em frangalhos, mas uma nova força começou a brotar. As palavras de sua mãe, em meio ao desgaste emocional, plantaram uma semente de compreensão. A angustiante necessidade de saber a verdade, mesmo que doesse, agora parecia promissora. Então, você precisa me contar tudo. O que mais há? Quais são os segredos que você escondeu? A mãe pareceu enfraquecer ainda mais, mas havia determinação em seu olhar. Tem algo que você não sabe sobre seu pai, algo que explica por que tudo aconteceu como aconteceu, e é hora de enfrentar essa verdade. A revelação pairava entre elas como uma nuvem espessa, prestes a se romper em chuva torrencial. Ana sabia que estava à beira de algo explosivo, que poderia abalar tudo o que conhecia. E em meio àquela turbulência emocional, uma certeza emergia. Sua vida poderia ser transformada pelo que mais temia. O que mais ela descobriria? Quais sombras do passado ainda estavam perdidas no vento? Ana sentiu uma mistura de medo e expectativa. O momento de confronto era iminente e a verdade poderia finalmente trazê-la para mais perto de sua mãe, ou afastá-las para sempre. Ana prendeu a respiração, o coração acelerando enquanto encarava a mãe. O peso do olhar dela parecia enraizá-la ao chão, mas sua mente disparava em busca de respostas. A sala ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado, e apenas o tilintar de um relógio marcava a passagem angustiante dos segundos. Eu não sei como começar, a mãe sussurrou, os dedos trêmulos acariciando a ponta da mesa. Mas, primeiro, você precisa entender que seu pai, ele não é quem você pensa que é. Aquelas palavras explodiram na mente de Ana, como um trovão que precede a tempestade. O que você quer dizer com isso? Seu tom, que antes era de busca, agora estava tingido de desconfiança e curiosidade. Ele fez escolhas que mudaram tudo, a mãe prosseguiu, a voz se quebrando em um turbilhão de emoções. Eu conheci o seu pai em um momento de vulnerabilidade. Ele me parecia perfeito, mas, com o tempo, eu descobri que sua vida estava envolta em segredos que nem eu mesma conseguia imaginar. Ana se inclinou para frente, as mãos apertando a mesa com nervosismo. Como assim? O que ele fez? A mãe olhou para baixo, como se o peso da verdade estivesse esmagando-a. Ele era um homem com muitos inimigos. Quando você nasceu, eu tinha que proteger nossa família de pessoas que queriam nos machucar. Foi por isso que tomei a decisão de sair daquela vida, de me afastar de tudo. O que eu mais queria era que você crescesse longe disso, sem mágoas, sem medos. A revelação a atingiu como uma onda. Ana fechou os olhos, tentando processar o que acabara de ouvir. Você quer dizer que vivemos um conto de fadas, mas baseado em mentiras? Não era assim que eu queria, Ana. Eu só queria deixar você segura. A mãe gritou, sua voz ecoando pela sala. As lágrimas agora escorriam livremente. Eu nunca soube até onde a teia de segredo se estendia, e quando soube, foi tarde demais. Ana sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Era como se a imagem que sempre tivera de seu pai estivesse se despedaçando diante dela. Então, ele é um criminoso? É isso? É por isso que você foi embora? A mãe assentiu lentamente, a cabeça baixa. Com ele, eu sabia que não tinha futuro, e a única maneira de te proteger era me afastar. Mas isso não significa que eu não o amasse. No fundo, eu o amava, mas não consegui suportar o que ele era. As revelações a envolveram em emoções turbulentas. A necessidade de entender quem era seu pai se misturava com a dor de saber que a vida que teve havia sido construída sobre uma miragem. E agora? O que eu faço com essa verdade? O que ela significa para mim? A mãe, ainda tomada pela tristeza, encarou Ana com uma coragem renovada. Agora temos a chance de confrontar esse passado. Podemos, pelo menos, desvendar as mentiras que nos separaram e tentar éticas para livrarmos-nos desse fardo, se você quiser. Ana ficou em silêncio, contemplando a possibilidade que se abria à sua frente. A dor do que soubera passou a existir em um contexto mais amplo. Não era apenas sobre ela ou sua mãe, mas também sobre um pai que, mesmo ausente, moldara suas vidas com sombras. Ela respirou fundo, um misto de ansiedade e determinação a invadindo. E se ele tentar nos encontrar, o que faremos? A mãe segurou sua mão, um gesto que parecia reatar a conexão perdida.
Estaremos juntas, e juntas enfrentaremos qualquer desafio. Mas é preciso que você se prepare. Não estamos apenas à procura de respostas. Estamos prestes a acordar fantasmas que podem ser perigosos. E assim, Ana se viu mais uma vez à beira de uma tempestade. Os ecos do passado estavam prestes a ressoar em seu presente, e já podia sentir a eletricidade no ar. Quais verdades poderiam sair dessa busca? E mais importante, seriam capazes de enfrentar o que estavam prestes a descobrir? Ana não conseguia dormir naquela noite. A luz fraca que entrava pela janela iluminava suas lembranças, misturadas a um turbilhão de emoções. O que intrigava sua mente não eram apenas as verdades sobre o pai que acabaram de surgir, mas a fragilidade daquela nova realidade. Realidade que ela agora precisava aceitar. Como eles poderiam seguir adiante após tantas revelações? Acordou com o céu ainda escuro. A casa estava em silêncio, mas seu coração martelava forte, ecoando suas inseguranças. Decidiu que não podia mais adiar a conversa que sabia que precisava ter com a mãe. Havia perguntas demais à espera de respostas. Levou alguns minutos até que finalmente se levantou e caminhou até a sala. Sua mãe estava sentada no sofá, parecendo perdida em pensamentos. O rosto dela mostrava um misto de preocupação e amor, e Ana se lembrou da conexão que havia começado a se reacender entre elas. Mãe, Ana começou, mas a voz tremia. Ela respirou fundo e repetiu. Mãe, precisamos conversar. A mãe virou-se, os olhos umedecidos pela ansiedade. Eu sei, meu amor, eu também estou inquieta. Ana hesitou por um momento. O que você realmente sabe sobre ele? Podemos confiar no que nos dizem? O que ele fez que nos colocou em perigo? Eu sei que ele está envolvido em coisas muito perigosas, a mãe confessou. No começo não queria acreditar. Sempre queria pensar que as pessoas podem mudar, mas vi que ele não teve remorso pelas suas ações, e isso me fez perceber que nossa segurança era a prioridade. Mas e se ele não estiver mais no caminho errado? E se ele mudar, querendo ser uma pessoa diferente? Ana questionou. Não podemos nos deixar levar pela esperança, Ana. Algumas mudanças não são suficientes para apagar o passado. É por isso que precisamos nos preparar para qualquer coisa. A mãe respondeu, com a firmeza que só a dor pode proporcionar. A decisão de enfrentar os fantasmas estava desenhada na mente de Ana, mas não havia redoma de cristal em que ela não pudesse quebrar com sua indignação. Como poderia encarar o homem que decidira ficar longe? Amar um pai que nunca esteve presente era uma batalha interna que nunca imaginou que poderia enfrentar, e agora estava diante de um tabuleiro estratégico que exigia mais do que emoções. Podemos me preparar, mas e se ele não estiver sozinho? A ideia a apavorava. E se ele tiver alguém do lado dele? A mãe olhou para Ana, com a tristeza refletida em seus olhos. Sei que isso é difícil, eu também tenho medo. Mas se existe uma chance, vamos descobrir a verdade juntas. Não importa o que venha, nós teremos que ser iguais a um time forte. Ana sorriu, tomando coragem nas palavras da mãe. Naquele momento, a determinação fluía entre elas, como uma corrente elétrica que emana força. Mesmo com a incerteza, ela se sentia agradecida por ter sua mãe ao seu lado. Mesmo quando tudo parecia um enorme labirinto de dúvidas, havia um fio de esperança. Vamos então até esse lugar, onde tudo começou. O endereço que você nunca quis me dar, Ana declarou. Se é para encarar fantasmas, vamos até o fundo da questão. Mas antes que a mãe pudesse responder, o telefone tocou, cortando o ar pesado daquela sala. O som agudo fez o coração de Ana disparar. Era um sinal rugindo, como um aviso. A expressão da mãe mudou instantaneamente, uma sombra passando por seu rosto. Quem poderia ser a essa hora? Ela perguntou, a preocupação transbordando de sua voz. Espero que seja apenas um engano, ou talvez... Ana murmurou, sem conseguir completar a frase. Uma voz familiar e ameaçadora ecoou do outro lado da linha, fazendo todas as dúvidas e medos se materializarem em um único instante. O que estava vindo à tona, depois de tantos anos de silêncio? Estariam prontas para isso? E mais importante, qual seria o custo da verdade que ansiavam descobrir? Ana sentiu um frio na barriga ao identificar a voz que rasgava o silêncio da sala. Era como se cada palavra gotejasse uma verdade que ela não queria ouvir. A mãe, por sua vez, mordeu o lábio, os olhos arregalados, e ficou em pé, hesitante,
como se estivesse prestes a recuar, mas o peso da realidade a mantinha firme. Você não deveria estar falando comigo, não agora, a mãe disse, a voz tremendo de forma quase imperceptível, mas havia uma firmeza que não passava despercebida. Quem é? Ana não conseguia se controlar. O medo se transformou em um impulso avassalador. Mãe, você conhece essa pessoa? A mãe fechou os olhos por um breve momento, asseverando que o que quer que acontecesse, a pior parte já havia passado. Sim, eu conheço. É ele, o pai de vocês. Em um segundo, o ambiente se transformou. Os objetos comuns da sala assumiram um novo significado, enquanto o passado tomou forma diante delas. A voz do pai, ecoando em um momento tão inesperado, fez o coração de Ana disparar. Não era simplesmente um desconhecido falando ao telefone. Era o homem cujas escolhas deixaram marcas profundas em sua vida. Eu quero conversar com você, Ana. A voz falou novamente, agora com um tom mais suave. Precisamos nos ver. Ana olhou para a mãe, que parecia lutar contra um turbilhão de emoções. Você vai deixá-la falar com você? Ana questionou, a raiva pulsando em suas veias. Depois de tantos anos, você acha que pode simplesmente voltar? Eu não sei o que ele quer, mas talvez seja um final que nem todos têm. A mãe respondeu, balançando a cabeça, confusa. Você precisa decidir. As palavras ficaram pairando no ar. O destino delas agora estava atrelado a um telefonema, e a vontade de Ana, durante anos, de ignorar a figura do pai, tinha sido desafiada. Seu desejo por respostas estava prestes a cruzar as linhas da emoção e da razão. Diga a ele que não estamos interessadas, não depois de tudo isso! Ana bradou, a intensidade da sua necessidade de proteger a mãe assumindo o controle da situação. A imagem do pai que ela construíra em sua cabeça se esvaía como fumaça. Se existir a menor chance de fazermos as pazes, eu não posso ignorar isso, disse a mãe, olhando diretamente nos olhos de Ana. Sua severa... Nós merecemos saber o que aconteceu e por que ele se foi. As palavras da mãe ecoaram na mente de Ana. Era verdade. Elas mereciam saber. Uma parte de mim deseja que ele continue longe, Ana murmurou, mais para si mesma. Mas e se isso for a única chance de entender tudo? A mãe pegou a mão de Ana, entrelaçando os dedos, como um pacto silencioso entre elas. Quando a mãe assentiu, Ana percebeu que a força que sentia vinha não só da determinação de encontrar a verdade, mas também da conexão que estava se formando entre elas. Vamos nos encontrar com ele, Ana decidiu, a determinação crescendo em seu peito. Mas não iremos sem planejamento, precisamos de um lugar seguro e de um plano. A mãe concordou, e logo um ambiente pesado se dissolveu em um caldeirão de determinação e expectativa, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de inquietude crescia. Antes que pudessem concretizar seus planos, o telefone tocou novamente. Ana congelou, olhando para a tela que agora exibia um número desconhecido, mas cujo peso parecia carregado de promessas. Mãe, e se for ele de novo? A pergunta veio carregada de um sobrenatural medo. Ou talvez alguém que está por trás de tudo isso. A mãe respondeu, com os olhos fixos na tela, o mundo ao seu redor tornando-se um borrão. Ana respirou fundo. A verdade estava mais próxima do que nunca, mas o que mais poderia surgir quando finalmente encarassem o passado? O telefone parou de tocar, mas o eco disso reverberava em seus corações. O que as esperava do outro lado da linha poderia mudar tudo de uma vez por todas. Ana sentiu seu coração acelerar ao perceber que o telefone finalmente tinha parado de tocar. O silêncio ficou pesado, quase palpável. Ela e a mãe trocaram um olhar, e mesmo sem palavras, era como se tudo o que dissessem se resumissem em um único pensamento. O que fazer agora? Com a mão estil entrelaçadas nas da mãe, Ana se forçou a se concentrar. Precisamos discutir os próximos passos, disse, tentando roubar uma fração de coragem que lhe escapava. Mãe, você está bem? Ana perguntou, percebendo o tremor leve da mão da mãe. O olhar dela ia de um canto ao outro da sala, como se a realidade estivesse se reconfigurando diante de seus olhos. Eu sei que isso é difícil, mas você precisa se manter firme. Sabe, Ana, a mãe começou, respirando fundo.
Quando ele saiu, meu mundo desmoronou, e eu jurava que nunca mais teria que lidar com isso. Mas agora, eu só quero entender. Ana poderia sentir a dor da mãe reverberando nas palavras, a vulnerabilidade que sempre esteve escondida se mostrando crua. Ela apertou a mão da mãe, um pequeno gesto que dizia: estamos juntas nessa. Mas um cisco de dúvida começou a se enraizar dentro dela. Precisamos saber mais sobre ele. O que ele quer? Por que voltou agora, depois de tanto tempo? Ana avaliou, sua mente girando em um turbilhão de pensamentos. Precisamos de um local neutro, sem pressões e onde possamos nos sentir seguras. A mãe assentiu, ainda em um estado de estupefação. Podemos ir a um café na esquina, aquele que sempre íamos quando você era pequena, lembra? Ana fez que sim com a cabeça, mas ao mesmo tempo uma onda de tristeza a invadiu. Era um lugar de alegria, mas agora carregava o peso da incerteza. Certo, vamos então, mas precisamos estar alertas, não sabemos o que esperar dele. A temperatura na sala parecia ter caído, mesmo com a luz do fim da tarde filtrando-se pelas janelas. Ana levou um instante para encarar os retratos familiares pendurados na parede, as memórias presas em molduras. O passado já não era mais um conforto, mas uma fonte de insegurança. E se ele nos machucar de novo? Ana questionou. A ideia deixava seu estômago embrulhado. E se tudo isso for apenas parte de um jogo? Eu não irei deixar que isso aconteça. A mãe respondeu, mais firme. Não quero mais viver acorrentada a esse passado. Nós merecemos a chance de entender os porquês. Entre o medo e a determinação, Ana percebeu que o caminho à frente era mais complexo do que imaginava. A conexão com a mãe se tornava um refúgio, mas a raiva e a dor ainda gritavam dentro dela. Vamos nos preparar. Temos que reunir tudo o que conseguimos sobre ele, Ana disse, começando a formular um plano, um passo de cada vez. Conforme organizavam seus pensamentos e decidiam o que fazer, um novo toque de emergência cortou o silêncio pesado da sala. O telefone estava vibrando novamente, o mesmo número desconhecido piscando na tela. Ana não conseguiu evitar. O coração dela estava a 1000 por hora, e a incerteza tomou conta de seu corpo. E se for ele de novo? Sussurrou, o som da própria voz aguda em meio à tensão. A mãe pareceu hesitar, um misto de expectativa e pressão inundando o ambiente. Ou talvez alguém que queira nos prevenir, murmurou. Ana estava prestes a pegar o telefone, quando parou. O que mais poderiam descobrir caso atendessem? O que mais de seus passados ocultos poderiam vir à tona naquele instante? Para cada dúvida, uma nova pergunta surgia, e cada nova pergunta parecia mais arriscada que a anterior. Vamos atender. Ana tomou a decisão, mas um fio de medo ainda a prendia. Adaptar-se ao movimento em que o passado se misturava com o presente estava se tornando uma batalha maior do que ela poderia imaginar. O que seria essa nova ligação? O passado estava finalmente se envolvendo com o presente, e agora, Ana estava prestes a descobrir se era uma bênção ou uma maldição. Ana respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Com a mão trêmula, ela atendeu ao telefone. Um silêncio abafado do outro lado fez seu coração disparar. Alô? Sua voz saiu vaga, quase como um sussurro, e ela percebeu que a mãe estava segurando a própria respiração. Oi, Ana. A voz masculina do outro lado era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Sou eu, o seu pai. Ela mal conseguiu processar a informação. As palavras pareciam flutuar no ar, como se não fossem reais. O que você quer? Perguntou, a raiva e a dor fervilhando em seu peito. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas preciso ver vocês. Não tenho muito tempo. Preciso explicar, ele disse, a angústia em sua voz quase palpável. Explicar? Depois de tantos anos, você quer explicar? Ana sentiu uma raiva fervorosa borbulhando. É fácil assim, não é? Você simplesmente volta e acha que pode colocar tudo em ordem? Você não sabe o que causou na nossa vida? A mãe, ouvindo a intensidade da conversa, começou a se aproximar. O olhar dela estava fixo no celular, e Ana pôde sentir a presença quase protetora dela ao seu lado. Por favor, me deixe explicar. Não quero que você me odeie. O que fiz foi covarde, mas não era só isso. Tudo o que aconteceu me atormenta. Eu só quero uma chance para contar a verdade, implorou o pai. Os olhos de Ana se encheram de lágrimas, uma mistura de dor, raiva e confusão. Como você pode se importar agora? Você desapareceu.
E agora que está de volta, pensa que pode simplesmente nos chamar e tudo vai ficar bem? Ele fez uma pausa antes de responder, a voz dele soando quebrada. Eu compreendo. Você pode estar se perguntando por que eu voltei. E a verdade é que tudo que eu construí desmoronou. Há segredos que precisam vir à tona, coisas que vocês nunca souberam. Mas ele não disse mais nada, e o vazio na linha fez seu estômago revirar. Quanto mais ela ouvia, mais curiosidade surgia. Que tipo de segredos? A pergunta escapuliu como um sussurro, quase involuntária. Se eu puder vê-las, posso explicar tudo. Maria, você precisa saber. É sobre o que eu escondi de vocês. Há razões que foram além da covardia que te deixaram sozinha. Ele insistiu. Ana olhou para a mãe, seu peito apertando com uma mistura de esperança e desgosto. Ela sabia que o que quer que isso fosse, poderia mudar tudo, mas como poderiam confiar nele novamente? Por onde você vai estar? Ela perguntou, ainda relutante. Em um café que conheço, um lugar perto, o mesmo que você me mostrou uma vez, ele respondeu, e Ana sentiu um frio na espinha. Por favor, Ana, essa pode ser nossa última chance de esclarecer isso. Ela estava prestes a desligar, mas algo a deteve. As palavras do pai estavam pesadas, um chamado quase desesperador, o desejo de entender a história que sempre fora contada em partes, as lacunas que existiam desde sua infância começaram a ficar mais intensos. Vou pensar, disse Ana antes de terminar a ligação. Colocou o celular sobre a mesa, olhando para a mãe. Mãe, o que nós fazemos? Ele vai se encontrar conosco. Como podemos nos preparar para mais isso? A mãe respirou fundo, sua expressão uma mistura de medo e necessidade. Não sei, Ana, mas precisamos decidir. O que nós queremos saber? O que estamos dispostas a arriscar? Nesse momento, Ana percebeu que, para cada passo adiante que dariam, o passado não poderia permanecer nas sombras. Um novo capítulo estava prestes a se abrir, mas a pergunta permanecia. Elas estavam prontas para desvendar os segredos que poderiam redefinir suas vidas para sempre? Ana ficou em silêncio, a mente girando como um carrossel. Seu coração apertava com a possibilidade de um reencontro que poderia desenterrar memórias há muito enterradas. O olhar da mãe a seguia, repleto de incertezas. E se ele realmente estiver arrependido? Ana questionou, quase para si mesma. Arrependido ou não, ele ainda é o homem que nos abandonou, Maria respondeu, a voz firme mas trêmula. É complicado, Ana. Eu não sei se estou pronta para ver ele de novo. Ana sentia tudo se agitar dentro dela. A raiva e a dor eram como tempestades, mas havia uma sutil luz de curiosidade, um desejo de entender. Mãe, e se houver algo que precisamos saber, algo que nos explique tudo? Maria olhou para a filha, e pela primeira vez seu rosto parecia fragilizado, mostrando a vulnerabilidade que sempre tentaram ocultar. O que quer que ele tenha para contar pode mudar tudo entre nós, e você precisa se preparar para isso. A noite seguiu devagar, cada minuto uma contagem regressiva para o encontro. As paredes da pequena casa pareciam sufocantes. Ana tentava dormir, mas as imagens de um pai distante preenchiam seus pensamentos, acompanhadas de perguntas sem resposta. A dúvida se agigantava. E se as verdades reveladas fossem mais dolorosas do que o abandono em si? Finalmente, a manhã chegou. Na mesa de café, o clima estava tenso. Ana e Maria trocaram olhares nervosos, como se estivessem em uma missão secreta. O café mal havia esfriado, mas nenhuma das duas tinha coragem de tocar nas xícaras. Vamos? Ana quebrou o silêncio, a voz quase um sussurro. Maria assentiu, ainda relutante, mas algo em seu olhar dizia que elas precisavam fazer isso. Elas partiram em direção ao café. O aroma do pão fresco misturado ao cheiro forte do café despertou sensações de conforto, mas não eram suficientes para afastar a apreensão. Ao chegarem, um ambiente familiar a envolveu. Lembranças de risadas e tardes passadas ali preenchiam seu coração, mas agora tudo parecia sombrio. Ana avistou o pai sentado em uma mesa no fundo. A figura dele parecia menor do que ela se lembrava. Ele estava de cabeça baixa, como se estivesse carregando o mundo nos ombros. Respira fundo, Ana, sua mãe sussurrou. E naquele instante, Ana percebeu que não era apenas ela quem precisava de coragem. Maria também estava prestes a encarar suas sombras.
Com passos hesitantes, elas se aproximaram da mesa. O homem que uma vez fugiu de suas vidas levantou a cabeça. Seus olhos estavam marejados de lágrimas, e Ana notou que ele parecia mais vulnerável do que nunca. Ana, Maria, ele começou, a voz trêmula e quebrada. Obrigada por virem. Ana se sentou, a raiva ainda fervendo, mas agora havia espaço para a curiosidade. Por que você está aqui? O que você tem a dizer que poderia justificar todos esses anos de silêncio? Ele respirou fundo, pesando as palavras cuidadosamente. Eu não só fui covarde. Havia coisas que eu não podia contar, coisas que poderiam ter mudado tudo. E o mais difícil é que às vezes nem eu sabia a verdade. Apenas essa frase já era um abalo. Ana sentiu seu estômago revirar e uma parte dela queria se levantar e sair. Mas então, outra parte a impediu, convidando-a a ouvir. Me ouçam, ele continuou, sem desviar os olhos. Há segredos que envolvem vocês, segredos que nem eu compreendia completamente. A intensidade das palavras do pai parecia silenciar o café ao redor. E Ana, despertando uma nova emoção dentro de si, sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. Ela deu um passo para mais perto, um mix de medo e esperança transbordando dentro dela. Que segredos, pai? Que segredos você escondeu de nós? Um murmúrio geral começou a ecoar pelo café. As conversas ao redor soavam distantes. O pai hesitou, e dentro daquele silêncio, Ana percebeu que a resposta poderia determinar o caminho de suas vidas dali em diante. Mas o futuro inesperado estava prestes a tomar um rumo radical. Ana segurou firme a mão da mãe, entrelaçando os dedos como se fosse a única âncora em meio a um mar revolto de emoções. O olhar do pai, com seu peso de arrependimento, ecoava na memória de sua infância, trazendo à tona imagens de um homem ausente que agora parecia mais humano, mais frágil. Segredos, o que você quis dizer? Ana perguntou, a voz ecoando como um sussurro impotente no ar carregado. O pai pareceu hesitar, a luta interna clara em seu rosto, e a expressão dele era uma combinação de dor e esperança. Não era apenas uma questão de fugir, eu estava preso em um jogo muito maior. Ele começou, o olhar distante, como se viajasse pelas lembranças dolorosas. Quando você nasceu, eu tinha promessas a cumprir e inimigos a enfrentar. Você e sua mãe não sabiam, mas eu fiz escolhas desesperadas para proteger vocês. Proteger ou foi covardia? Ana não conseguiu se conter. A raiva ressurgiu como um soco no estômago, e ela se lembrou de todas as noites passadas em busca de respostas, todas as perguntas sem resposta que a acompanhavam. Você se foi sem olhar para trás. Como você pode dizer que foi proteção? O pai fechou os olhos por um momento, e o ar ficou pesado em torno de eles. Eu não tinha escolha. Havia pessoas perigosas, e eu achava que o melhor era deixar vocês fora do alcance deles. Mas isso não significa que não me importava. Em todo esse tempo, o que mais me atormentava era não poder estar perto de vocês. Ana olhou para a mãe, e um sentimento de ambivalência cresceu dentro dela. A história que ela sempre acreditou ter era agora um quebra-cabeça, com peças que não se encaixavam. A brutalidade da verdade era quase opressiva. E se você sabia de tudo isso, por que não voltou antes? Por que esperar tanto tempo? A voz de Maria estava entrecortada pelo desgaste emocional. Por que agora? Porque estou morrendo. Ele respondeu, e as palavras dele atingiram Ana e Maria como um golpe de vento forte. Não sei quanto tempo me resta, mas venho lutando contra isso. Foi essa a razão que me trouxe de volta. Eu queria ver vocês novamente, antes que fosse tarde demais. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas não era raiva desta vez. Era um burburinho de um sentimento novo, uma fragilidade que parecia aos poucos transformar a raiva em dor e compaixão. Você está dizendo que não tem mais tempo e que veio apenas para se desculpar? Não só para se desculpar, para tentar explicar tudo, a verdade, as mentiras e, talvez mais importante, o amor que eu sempre tive por vocês. Ele murmurou, lágrimas desenhando linhas em seu rosto. Ana percebeu que eles estavam agora em um espaço vulnerável, um espaço para curar e, ao mesmo tempo, para quebrar. O que ela quereria fazer? Perdoar era uma escolha que parecia impossível, mas a compaixão começava a surgir como uma luz tênue. A voz de Maria rompeu o silêncio.
E se a verdade for muito pior do que imaginamos? E se houver mais segredos ocultos? Se houver, enfrentaremos juntos, assim como agora. O que for revelado, nós lhe daremos. Ana sentiu seu coração pulsar rápido, a determinação crescendo. Podemos escolher como responder ao que vamos descobrir, mesmo que a história de amor e dor que você nos contou seja complexa. O pai a encarou, um pequeno sorriso de esperança surgindo no canto de seus lábios. A coragem que vocês têm e a força do amor é tudo o que me importa neste momento. Eu só quero que vocês conheçam a verdade. E talvez assim vocês possam finalmente libertar-se do peso que carregam. Ana viu um reflexo de determinação e história no olhar de sua mãe. Juntas, elas estavam ali, à beira de um novo começo. Um recomeço que talvez trouxesse mais perguntas, mais dor, mas também a possibilidade de um caminho mais leve. Vamos ouvir o que você tem a dizer. Maria finalmente decidiu, olhando nos olhos do homem que já foi pai e agora estava prestes a ser uma ladeira a escalar. Pois precisamos desenterrar toda essa verdade, e não por você, mas por nós. O pai assentiu sob o peso da decisão e Ana sondou o futuro que se expandia diante delas, como uma estrada iluminada. A vida era cheia de escolha, daquelas que mudariam o rumo de seu ser. O que estaria por vir? Quais segredos ainda aguardavam na escuridão? Se preparando para ouvir toda a história, Ana percebeu que o amor muitas vezes habita a dor e que, independentemente do que enfrentassem, elas manteriam a mão uma da outra e que juntas poderiam descobrir não somente os segredos de um passado sombrio, mas também a chance de construir um futuro luminoso. Agora, um novo capítulo enquanto libertação e redefinição começavam a se escrever online. Então, se você curtiu essa história incrível, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Esses momentos de redescoberta merecem ser compartilhados.